A paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Regina Grilenzoni e hoje Deus vai falar conosco uma mensagem que vai nos fortalecer na nossa caminhada até a vinda de Cristo Jesus. O tema da mensagem é: não volte ao lugar de onde Deus te tirou. No livro de Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 3, diz assim: Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão? Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. E eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Nessa passagem aqui, nós vimos que Moisés tirou o povo, né, do Egito, de uma situação de escravidão que eles estavam no Egito, porque eles ficaram 70 anos, né, escravos lá no Egito. Então Moisés, a mando de Deus, foi lá, tirou o povo de lá para levar esse povo para uma terra prometida. E durante esse percurso que passava pelo deserto, Deus cuidava do povo. Deus não deixava faltar água, comida, sombra, uma nuvem para poder protegê-los do sol. À noite, Deus criava colunas de fogo para proteger o povo do frio. As roupas não estragavam, os calçados não estragavam. Então, Deus não deixava faltar nada. Deus cuidava desse povo e estava direcionando esse povo para uma terra prometida, uma terra que Deus tinha preparado para o povo dele, para que ali eles pudessem viver em paz, tranquilos, livres e prosperassem naquele local. Mas o povo não reconhecia isso, o povo não compreendia, não enxergava isso. O povo começou a murmurar contra Deus, murmurar para Moisés e Arão, dizendo que eles tiraram o povo lá do Egito, onde eles tinham muita carne, muito pão, onde eles tinham casa para morar, para levá-los para o deserto para morrer de fome. Então eles não reconheciam aquilo que Deus estava fazendo com eles, aquilo que Deus tinha preparado para eles. Então eles eram ingratos, eles murmuravam demais contra Deus, e nesse período todo de caminhada até o deserto, o povo ingrato, de tanto murmurar, levaram 40 anos para entrar na terra prometida. E nós sabemos que nem todos entraram. Aqueles que murmuraram morreram pelo caminho. Agora vamos trazer para os nossos dias. Antes de aceitar Jesus, muitos de nós estávamos em situações ruins em nossas vidas, condenados mesmo à morte espiritual, sem salvação. A primeira situação ruim que nós estávamos era presos ao pecado. Estávamos todos presos ao pecado. O que é o pecado? O pecado é cometer erros e desobediência às leis de Deus. E nós não conhecíamos a verdade, nós não conhecíamos os mandamentos de Deus, então nós vivíamos em pecado. Então, esse pecado realmente nos afastava daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, daquilo que Deus tem, né, para as nossas vidas. A segunda situação ruim é quando nós estávamos, antes de conhecer Jesus, nós estávamos amarrados por maldições. O que é maldição? Maldição é uma palavra ou um conjunto de palavras que revela a vontade de algo negativo que aconteça com você. São pragas, são palavras ruins, negativas, que são mencionadas, que são ditas para você, que faz com que você fique amarrado naquela maldição, fique acorrentado naquela situação horrível, naquela situação negativa, e não impede, e faz com que você não prossiga, faz com que você não prospere, com que você não tenha uma vida abençoada, uma vida saudável. Então, isso são maldições, e essas maldições, muitas vezes, elas podem ser hereditárias, coisas que vêm lá de trás, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Ela passa de um para o outro, é uma hereditariedade.
Então, isso são maldições. Maldições, muitas vezes, hereditárias. E a Bíblia nos ensina que em Jesus todas as maldições podem ser quebradas. E principalmente se houver algumas maldições hereditárias, nós precisamos buscar a quebra dessas maldições. Então, antes de conhecermos Jesus e aceitarmos Jesus em nossas vidas, nós estávamos amaldiçoados. A terceira situação ruim que nós estávamos era presos em cativeiro, assim como o povo estava preso no Egito. Nós estávamos também presos num cativeiro. O que é um cativeiro? É um lugar em que alguém se encontra preso, é uma prisão, é uma clausura, é um lugar onde você não tem liberdade, onde você não é feliz. Geralmente, esses cativeiros é gerado por escolhas erradas, por caminhos errados que nós tomamos. É uma vida infeliz, cheia de tragédias. Essa prisão pode ser também espiritual. Então, era uma situação ruim, são três situações ruins que nós estávamos. Mas, em João 8,32, diz assim: conhecerão a verdade os libertará. Então, nós conhecemos Jesus, e Jesus nos libertou de tudo isso. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós somos libertos de tudo isso. Todas as maldições são canceladas, são quebradas. Nós somos livres. E o pecado, o Senhor Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. Então, nós nos tornamos livres em Jesus. Jesus nos trouxe essa liberdade, essa paz, nos trouxe essa grande vitória. Mas, muitas vezes, né, as condições e as necessidades momentâneas que precisamos passar para chegar à terra prometida faz com que muitos de nós retrocedemos e voltemos às antigas práticas do passado, ou uma antiga vida de cativeiro, ou até mesmo sendo amaldiçoado novamente. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que continuar nessa caminhada, nós temos que continuar buscando cada vez mais, compreendendo e fazendo a vontade de Deus. E nessa caminhada nós entraremos em provações. É que nem o povo foi levado para o deserto e Deus falou ali que Deus estava provando aquele povo para ver se eles eram obedientes, se eles eram tementes a Deus. A mesma coisa acontece conosco. Nós aceitamos Jesus, agora nós vamos continuar na caminhada, mas agora uma caminhada que nós temos que estar em obediência ao Senhor, à palavra de Deus, obediência a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou para que a gente continue abençoados. Mas nessa caminhada, muitas vezes, né, as condições e as necessidades momentâneas que passamos nessa caminhada, porque isso não é para sempre, tudo passa, até as coisas ruins passam. Nessa caminhada momentânea, muitas vezes a gente perde a força, perde a esperança e começa muitas vezes, a murmurar e quer retornar ao passado, às antigas práticas do pecado, né? A vida de cativeiro mesmo, porque naquela época não tinha que se fazer tanto esforço, era só deixar a vida te levar de acordo com aquilo que vinha nas suas mãos. Mas o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quis mudar a sua história, e aí Ele te levou muitas vezes para situação de provação, para deserto, para que você aprendesse, para que você se fortalecesse. E assim, as pessoas insistem em voltar aonde Deus já lhe tirou. Se Deus já lhe tirou daquele local, daquela situação, não insistem em voltar. Muitos insistem em ficar aonde Deus já lhe tirou, insistem em permanecer naquele local de pecado. Muitos insistem em frequentar aonde Deus já lhe tirou. Se Deus escolheu você, se Deus, através de Jesus, te salvou, você não pode retornar ao lugar da onde Deus te tirou, porque isso não vai fazer bem, isso não vai ser uma coisa boa para você. Você vai voltar naquela situação de cativeiro, você vai voltar naquela situação de pecado e maldições, acarretar mais maldições sobre a sua vida. Então você não pode retroceder e voltar para o lugar da onde Deus te tirou, esquecendo de tudo que Jesus fez por você, esquecendo da salvação que Jesus te deu, não dando valor ao esforço, principalmente daqueles que te ajudaram. Nós vemos aqui no texto que o povo não dava valor a Moisés e a Arão por tudo aquilo que eles estavam fazendo por eles.
Então, muitas vezes nós fazemos isso. Não devemos esquecer que Deus tem o melhor para nós e que tudo de ruim que hoje estamos passando é apenas uma provação, é momentâneo. Que no tempo certo Ele vai nos dar vitória. Não podemos ser ingratos com Deus, não podemos murmurar, precisamos confiar, crer, passar por essa prova, passar por esse deserto, sabendo que ele tem fim, que lá na frente o Senhor vai nos dar vitória, assim como foi com aquele povo. Na verdade, quem entrou na terra prometida foi os filhos e foi os netos, porque aqueles que murmuraram, que saíram lá do Egito, eles morreram pelo caminho e morreram em maldição. Então, quando entendemos isso e confiamos em Deus, eu posso dizer isso por experiência própria, tá? Muito mais antes do que pensamos, Ele nos leva para a terra prometida. Porque na minha vida eu vivi isso. Na minha vida eu passei também por um deserto muito grande. Mas em tempo algum eu amaldiçoei, em tempo algum eu murmurei contra Deus, porque eu sabia que esse deserto ia acabar e que Deus ia me levar para uma terra prometida. E a mesma coisa eu falo para vocês, queridos irmãos. Hoje você pode até estar passando por uma provação, por um deserto, por uma situação ruim, difícil, de luta, mas não volte para o lugar de onde Deus te tirou, não retroceda. Não olhe para trás, não volte. Continue nessa caminhada, continue firme. O Senhor está contigo nessa caminhada. O Senhor te fortalece, o Senhor cria situações para te cuidar, para te abençoar, para que você possa passar por esse deserto, assim como ele fez com o povo que saiu do Egito. Então, em nome do Senhor Jesus, olhe para frente, não retroceda, não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Siga em frente, que o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor cuidará de você. E quanto antes mesmo que você possa imaginar, o Senhor já estará te levando para a terra prometida. Confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas provações, mas eu sei que há uma terra prometida. Eu não sei também o que você está buscando em Deus. Apenas confie que você vai entrar nessa terra prometida. Você vai alcançar isso se você permanecer firme, se você continuar nessa caminhada. Não volte atrás. Confia no Senhor, queridos. Tenha força, busque em Deus força, busque no Senhor, busque na oração, procure ajuda. Não volte à situação de cativeiro, não volte à situação de maldição, não retroceda, não volte ao pecado. Siga em frente, porque o Senhor é a tua força e Ele vai te capacitar e Ele vai te levar e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, confia nisso. Receba essa palavra da parte de Deus, porque eu já passei tudo isso e hoje eu desfruto da terra prometida, porque em momento algum eu olhei para trás, eu segui. E é o que você tem que fazer, meu irmão. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.